Dentro da logística existem várias atividades multidisciplinares. Uma delas é a questão da matemática. Hoje nesse vídeo eu vou ensinar para você como se faz para calcular a coleta e a entrega de uma mercadoria em vários modais de transporte. E para você que está me vendo aqui pela primeira vez, eu convido você a se inscrever aqui no canal Logisticas. Para você que já acompanha, ativa as notificações e o sino para você sempre ser notificado dos próximos vídeos que eu postar, principalmente desse conteúdo aqui de gestão de frete. Eu vou deixar aqui abaixo a minha playlist que eu estou montando sobre cálculo de frete. Eu vou abordar todos os detalhes, cada vídeo específico para um tema dentro dessa questão de cálculo de frete. Então vamos lá? Mas o que é uma coleta? Basicamente, a grosso modo, sem muita enrolação, coleta é quando o transportador vai até o endereço do fornecedor da mercadoria, retira essa carga e leva até o seu terminal, antes de iniciar em si o transporte do modal escolhido. Então, para ele fazer essa programação de coleta, ele precisa primeiramente dos dados da carga e dos dados do cliente. Ou seja, ele basicamente precisa das mesmas coisas que se precisa na cotação de frete. Dados da carga como quantidade de volume, peso por volume ou peso total, se está paletizado, se está solto, quantos volumes você tem, as características da embalagem, se precisa de algum manuseio especial, as características da carga, se é uma carga perigosa, se é uma carga com acessório, confecção, eletrônico ou coisas diversas, se é perecível. Essas informações da carga são importantes. Foto, se possível, e também a questão documental, que é onde você vai ter CNPJ do remetente, destinatário, informações de quem vai pagar o frete, valor da mercadoria. Essas coisas básicas, que são as mesmas coisas que você precisa lá na cotação, aqui na coleta você também precisa. O que pode acontecer são dois casos diferentes. Um caso, o cliente entra em contato pedindo uma cotação de um frete, em qualquer modal que seja, ele aprova essa cotação e o sistema, geralmente os sistemas, eles têm um vínculo entre cotação e coleta. Quando uma cotação é aprovada, se gera automaticamente a partir daquela cotação uma ordem de coleta, ou coleta em si. É um documento que esse documento tem as informações de dados da carga, não a respeito de valores de frete, porque esse documento tem apenas características da carga e endereço, para que o operacional pegue essa ordem de coleta e programe junto à roteirização. O operacional, nesse caso, ele não precisa ter um documento informando valores de frete, porque não vem ao caso para ele, é questão de operação. Então é diferente do documento de cotação, que já tem mais detalhes do tipo de serviço. E aí o operacional pega essa ordem de coleta e programa, junto com as entregas, junto com os embarques, dependendo de como vai ocorrer a operação dele. Inclusive eu também tenho um vídeo aqui no canal sobre roteirização, que eu vou deixar aqui abaixo, que eu estou vendo que é melhor do que deixar no card aqui acima. Vou deixar aqui abaixo o link da roteirização para você já entrar nesse campo mais operacional. O transportador também pode acontecer dele simplesmente receber a ligação do cliente pedindo a coleta, sem antes fazer uma cotação. Ele simplesmente vai lá e programa. É claro que esse momento de programar uma coleta do cliente que já ligou direto, ele é um momento muito delicado, porque você precisa pegar todos os detalhes da carga do cliente e já ir fazendo uma cotação. Às vezes uma cotação rápida ali de alguns minutos já dá o preço para ele antes de passar para a operação. Porque pode acontecer ele se surpreender com o valor, achar que é uma coisa quando na verdade é outra. Então é muito importante você ter muito cuidado no embarque da mercadoria. Tanto sobre se você vai realmente conseguir fazer essa operação, quanto se o cliente está ciente do valor do embarque. Antes dessa carga sair da cidade de origem, de preferência, ele precisa saber do valor antes de você coletar. Mas é isso aí, vai muito do atendimento e do trabalho do comercial nesse primeiro ato de contato com o cliente. Então precisa de muita atenção. Como calcular uma coleta de uma mercadoria? A lógica do cálculo de coleta é basicamente a mesma da lógica do cálculo de frete peso, que inclusive eu expliquei no vídeo anterior, aqui na playlist. Se no frete peso, por exemplo, uma transportadora cobra no rodoviário ou no aéreo, em qualquer outro modal, uma tabela, por exemplo, de R$100 até 10 kg, o excedente 1,50, por exemplo, no modal rodoviário é mais comum esse tipo de tabela,
Pode ser com que na coleta ele cobre um valor menor. Exemplo, R$20 até 10 quilos, excedente 50 centavos. A coleta, a tarifa da coleta, ela tende a ser menor do que a tarifa do frete peso. Porque você concorda comigo, se eu vou lá no fornecedor e eu coleto aquela mercadoria e vai até o endereço, meu endereço como transportador, meu terminal, vou cobrar X valor. Só que a maior parte do trajeto está entre a cidade de origem e a cidade de destino. São Paulo, Fortaleza, por exemplo, a distância é bem maior do que eu coletar só em São Paulo, ou do que eu só entregar em Fortaleza. Então a tarifa do frete peso, ela sempre tende a ser maior e a tarifa de coleta tende a ser menor. Assim como a de entrega também, lá na outra ponta, tende a ser um pouco menor. Isso não é regra, pode variar. Por exemplo, um transportador, ele pode cobrar essa tarifa que eu falei, R$20 até 10 quilos, excedente 50 centavos de coleta. Só que ele pode ver que além do trabalho normal, né, digamos assim, de coleta, de operar, ele tem uma necessidade de manusear essa carga com muito cuidado. Ele precisa de uma empilhadeira, ele precisa de um guindaste, ele precisa de um caminhão-book, alguma coisa assim, desse tipo. Um caminhão especial com um aparelho especial para ele poder fazer essa coleta. Ele pode cobrar uma taxa de coleta diferenciada, uma taxa de dificuldade, ou TXD, ou uma taxa de manuseio diferenciado, porque ele sabe que durante a coleta ou durante todo o trajeto ele pode ter essa dificuldade, precisar de um equipamento especial para manusear, então ele pode cobrar isso. Pode ser com que ele cobre isso como uma taxa separada, ou junte dentro do cálculo de coleta, mas geralmente se separa. Exemplo de cálculo de coleta no rodoviário. Vamos supor que você tenha 4 volumes de 25 kg cada, ou seja, total 100. Cada volume tem medida de 70 por 80 por 20 centímetros. E eu tenho uma tarifa de coleta de R$20 até 10 kg, o excedente 50 centavos. Quanto vai ser a minha taxa de coleta? Primeiro eu calculo a cubagem, multiplico comprimento, largura e altura em metros, vezes o fator de cubagem do rodoviário, que é 300, e resultado disso multiplico pela quantidade de volumes, que é 4. Aí eu vou chegar em 132,4. Cheguei nesse valor, eu sei que desse 132,4, isso aqui é o peso cubado. Se eu tenho uma carga de 100 kg de peso bruto e 132,4 cubado, eu vou cobrar pelo cubado, que é maior. Desses 132, eu sei que os 10 primeiros quilos eu vou pagar R$20. E quanto que eu vou pagar pelo excedente? Pego 132,4, subtrai por 10, que é os 10 primeiros quilos, fica 122,4. Pego esse 122,4, que é o meu quilo excedente, e multiplico pela tarifa excedente da coleta, que é 50 centavos. E aí na calculadora dá 61,2. Isso é o que eu vou pagar pelo excedente, 61,2. E os 10 primeiros quilos eu sei que eu vou pagar 20. Então eu somo 61,2 mais 20, 81,2. Essa é a minha taxa de coleta. Especificamente coleta. Não é peso, não é entrega, não é impostos, não é seguro. Isso aí são outras coisas que eu vou detalhar em outros vídeos. Essa é a minha taxa de coleta para essa mercadoria no rodoviário. Exemplo de coleta no aéreo. Vamos pegar o mesmo caso. 4 volumes, 25 kg cada volume, medida 70 por 80 por 20, com a tarifa de R$20 até 10 kg, o excedente 50 centavos. Aí você pode perguntar assim, Jefferson, mas por que a tarifa do aéreo é igual à do rodoviário? Geralmente, as tarifas dos modais de coleta são iguais, porque você concorda comigo que mesmo que você embarque no fluvial, no marítimo, no aéreo, no rodoviário, sempre quem vai coletar é um veículo do rodoviário, um caminhão 3/4, por exemplo. Então o trabalho rodoviário vai ser o mesmo para todos os modais. Você coleta a mercadoria a partir do terminal de embarque do transportador, é que ele vai embarcar nesse maior trecho com o modal desejado. Cada um tem seu preço e tem seu prazo específico, mas a coleta em si é basicamente sempre da mesma forma, é sempre um caminhão, uma fiorinha, um veículo rodoviário que vai fazer isso. Então geralmente as tarifas de coleta são as mesmas para todos os modais. Porém, existe um detalhe muito importante, que é a questão da cubagem. Por exemplo, nesse caso, a gente vai descobrir primeiro a cubagem antes de aplicar na tarifa. Multiplica 70 por 80 por 20 em metros, né? 0,70, 0,80, 0,20, vezes o fator de cubagem, que nesse caso do aéreo é 166,7, vezes a quantidade de volumes.
que é 4, que vai dar 74,68. A cubagem desses 4 volumes de 100 kg ao todo dá 74 kg. Então eu não vou considerar a cubagem como base de cálculo, eu vou considerar o peso bruto, porque ele é maior. Então, descobrindo que a cubagem dá menor que o peso bruto, considero o peso bruto. Pego o peso bruto desses 100 kg, eu sei que os 10 primeiros quilos eu vou pagar 20. E quanto que eu vou pagar os outros 90? Subtrai 100 por 10, deu 90 kg, que é o quilo excedente. Multiplica o quilo excedente, que é 90, vezes a tarifa excedente, que é 0,50, que vai dar 45. R$45 é o que você vai pagar pelo quilo excedente, e quanto que você vai pagar pelos 10 primeiros? R$20. É só somar. R$65 é a minha taxa de coleta do aéreo. Percebeu que a minha taxa de coleta, nesse caso do aéreo, deu menor do que a do rodoviário? Por quê? Por causa do peso que eu considerei. O fator de cubagem é diferente e o peso que eu estou considerando para um e para outro também são diferentes. Embora a tarifa seja a mesma, deu resultados diferentes. Então precisa prestar atenção nesse detalhe para você não confundir. E a entrega? O que é uma entrega? Teoricamente, de forma resumida também, é o trabalho que o transportador tem de tirar do aeroporto, do porto ou do terminal rodoviário que aquela carga chegou pela primeira vez lá na cidade de destino e programar a entrega. Claro que tem muitos detalhes aí dentro dessa questão da operação, porque pode ser que ele retire de um aeroporto, de um porto, e faça o trânsito rodoviário até o terminal dele, a filial dele de destino, e ali ele programe para entrega. Ou pode ser com que ele tire do porto, aeroporto ou terminal rodoviário e dali já programe para entrega, direto. De qualquer forma, ele vai ter essa ação, independente para onde ele leva essa carga, ele vai ter um momento que ele precisa roteirizar todas as entregas. O correto é tudo já vindo da origem certo. Embalagem adequada, documentação adequada, etiquetagem, mas no meio do caminho, infelizmente, acontece muita coisa. Acontece avaria, acontece furto, acontece que a documentação vem errada, a etiqueta vem errada, a carga é mandada para outro local. Mas eu não vou entrar muito nessa questão, porque isso é um assunto para outro vídeo. Mas geralmente quem trabalha com entrega tem essas dorzinhas de cabeça, porque muitas vezes vem errado da origem por diversos motivos. Que ele pega essa mercadoria e faz a roteirização. Novamente eu tenho um vídeo aqui abaixo que eu vou deixar de roteirização de cargas, que serve para todo tipo de roteirização. Ele vai programar a roteirização. Agora, como que eu faço para calcular a tarifa de entrega? Primeiro, a lógica é igual à da coleta e igual à do frete peso. Você pode ter, por exemplo, uma coleta de R$20 até 10 kg excedente de 50 centavos, como eu expliquei, e uma entrega da mesma tarifa. Ou uma entrega, caso você tenha uma dificuldade, uma geografia diferente na cidade de destino, você pode ter uma entrega de R$30 até 10 kg excedente 50 centavos, 45, 35 centavos. A tarifa, a lógica do cálculo da tarifa é a mesma, só que os valores podem mudar. Por que podem mudar? Porque cada cidade tem uma geografia diferente, tem dificuldades diferentes. Você coletar lá no Brás, em São Paulo, te dá X dificuldade, X valor de coleta. Você entregar no interior do Ceará, pela distância ser maior, de sair de Fortaleza, capital, até o interior, você cobra uma tarifa de entrega maior, diferente da coleta. Por isso que lá no conhecimento de transporte você tem a composição do frete. Frete peso, coleta, entrega de valor, CRIS, ICMS e tudo mais. Eles diferenciam coleta e entrega justamente por isso. Geralmente se faz isso. Existem transportadores, é claro, que juntam, não cobram coleta e entrega e jogam todo o custo que ele tem no frete peso lá na tarifa. Acontece também. Mas quando tem diferenciadas, geralmente por conta desse tipo de dificuldade de diferenciação geográfica. Mas as tarifas de coleta e entrega tendem a ser parecidas ou as mesmas. Dificilmente uma entrega vai ter um preço maior do que o frete peso. Pode acontecer dela ter um preço maior se a distância do terminal de destino até o cliente tiver uma dificuldade muito grande. Aí ele pode cobrar realmente uma taxa de entrega que muitas vezes é maior do que o próprio transporte. Pode acontecer. Depende muito das características do trecho transportado. Pode acontecer também de existir uma taxa de dificuldade de entrega. Vamos supor que você faz uma coleta
e a coleta lá no cliente X em São Paulo capital, ele tem uma empilhadeira e a carga está paletizada. Você leva o teu caminhão 3/4, por exemplo, ou trucado, toco, e você não tem trabalho de colocar esse pallet dentro do veículo. O próprio cliente usa a empilhadeira dele. Beleza, você cobrou só pelo peso, não cobrou nenhuma dificuldade de coleta. Mas quando chega na cidade de destino, o cliente destinatário ele não tem empilhadeira. Ou seja, você precisa prestar o serviço de ter uma empilhadeira e retirar essa carga paletizada para entregar ali na doca. Ou separar a carga, caso o cliente permita, mas isso aí não é regra. Separar a carga e entregar solta, mas depois fazer, obviamente, a quantidade de volumes. O cliente vai fazer isso para ele ver se está tudo certo, mas isso aí é exceções. Não? São situações que você pode negociar com o cliente. Mas se você tiver uma dificuldade de entrega, você pode acabar cobrando essa questão dentro da entrega e ter uma entrega diferente de uma coleta. Cada característica geográfica precisa ser estudada. E como que eu faço para calcular? Um exemplo. O exemplo que eu dei da coleta serve exatamente para o caso da entrega. Porque a construção da tarifa ela é a mesma. O cálculo de cubagem que você vai considerar vai depender do modal que realmente foi transportado, se é aéreo, rodo ou aquaviário. Então a lógica do cálculo não muda basicamente nada. O que muda é a questão de você entender a geografia do local de entrega para ver se tem alguma dificuldade. É claro que tudo isso tem que ser planejado lá na origem, lá antes de embarcar. Você tem que planejar até a entrega e na entrega você só executa. Mas a lógica do cálculo ela é a mesma, não tem diferença. Tenho certeza que esse vídeo ajudou muito a você, por isso eu peço para que você deixe o seu comentário aqui abaixo de algum cálculo que você está tentando fazer, alguma situação que você já passou em relação à coleta e entrega. Deixa o teu comentário, deixa a tua sugestão e se você precisar de alguma consultoria, eu vou deixar meu WhatsApp aqui embaixo também, uma consultoria para carreira e profissão, você quer montar o currículo, quer ter orientações sobre qual caminho você vai seguir dentro da logística, como é que funciona mais detalhes do mercado, eu te dou uma consultoria particular. Também se você é um empresário, microempresário, precisa de alguma consultoria, de algum problema que você está tendo na sua empresa desse ponto de vista logístico ou coisas relacionadas e quer uma consultoria, um treinamento, por exemplo, para os teus colaboradores, entre em contato comigo, também estou disponível para isso e também eu tenho meus treinamentos para transportador que eu ofereço aqui. Entre em contato comigo que com certeza eu vou te ajudar a entender o teu problema e muito obrigado por ter chegado até o final desse vídeo.